tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Game of Thrones. Ok, não exatamente de Game of Thrones, mas do universo em torno da série, das possíveis séries novas que vão ser feitas nesse mundo das Crônicas de Gelo e Fogo e de obras relacionadas, e também o que o George R. R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, tem feito ou vai fazer nesses tempos próximos aí. No final do ano passado eu fiz um vídeo com a Carol falando de várias novidades sobre House of the Dragon, que é uma série que já tá confirmada pra 2022, mas desde então saíram muitas notícias, inclusive uma sobre uma possível adaptação da história da Nymeria, que não é a loba, eu vou explicar nesse vídeo. Também anunciaram que o George R. R. Martin fechou um contrato de 5 anos com a HBO pra desenvolver novos projetos com eles. O que isso tudo significa? E House of the Dragon, que já tá confirmada, teve mais alguma novidade? Calma que eu vou contar tudo isso pra vocês. E quem acompanha o canal sabe que agora a gente tá com um patrocinador novo, então aqui vai o Momento Alura. Eu adoro fazer isso. Assim como o George R. R. Martin gosta de diversificar os projetos dele, porque ele é, escritor, roteirista, produtor e mais um monte de coisa, a gente também pode se tornar um profissional em T, que é especialista em um assunto, mas também tem conhecimento que pode ser aplicado em várias áreas. Por isso a letra T, Você tem um conhecimento amplo em várias áreas e conhecimento aprofundado em uma área específica. E com a Alura, que é a maior plataforma brasileira de cursos online, você também pode se tornar um profissional em T. Com uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Então, com cada curso, você diversifica mais o seu conhecimento e melhora o seu currículo. Por exemplo, se você trabalha em marketing digital, você pode se aprofundar nessa área com cursos sobre Google Ads, Facebook Ads, Branded Content e muito mais. Mas você também pode ampliar os seus horizontes com cursos de gestão, inovação e até de desenvolvimento de aplicativos e websites, o que pode te tornar um profissional bem mais versátil na sua área. Inclusive, tem vários cursos de produtividade e organização que eu aposto que seriam muito úteis pro George R. R. Martin agora que ele pegou esse tanto de trabalho novo, E agora, como eu sou chique, patrocinada pela Alura, eu tenho meu próprio link exclusivo lá, com desconto pros inscritos do canal. É só você acessar alura.com.br/promoção/Mikan ou clicar no link que tem aqui na descrição pra conseguir R$100 de desconto na sua matrícula na Alura. Então esse aqui foi mais um Momento Alura e bora falar das novidades de GOT. Ok, como eu falei, saiu muita novidade nesse começo do ano, saíram dezenas de notícias relacionadas ao George R. R. Martin e ao mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, Westeros, Essos, enfim. E isso somado à série que já está confirmada, que é House of the Dragon. Se você não sabe nada sobre essa série, tem o vídeo que eu fiz com a Carol que vai estar linkado aqui na descrição e você pode ver as principais informações a respeito dela, mas é uma série que basicamente vai falar sobre esse período aí de Westeros chamado de Dança dos Dragões, Essa é uma série que já tá confirmada, vai rolar em 2022. A gente teve também a série que teve o piloto encomendado, mas que já foi cancelada, que tinha esse título de Blood Moon, que ia falar sobre o período da Longa Noite. Essa é uma série que já foi descartada. Mas aí, logo em janeiro, já saiu uma notícia pela Variety, que é um veículo confiável, falando que a HBO tava desenvolvendo uma série sobre as aventuras de Dunk e Egg. E nesse mesmo dia, na EW, que é outro veículo confiável, pelo James Hibberd, que é um cara que sempre cobre Game of Thrones, saiu que a HBO tava se encontrando com vários roteiristas pra produzir vários spin-offs, ou seja, derivados, de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. E entre essas séries spin-offs, estaria uma sobre a rebelião do Robert. Nessa época, disseram que a HBO tava querendo investir em um grande universo de obras inspiradas nessa marca Game of Thrones, assim como a Disney tá fazendo com Star Wars, por exemplo, que lançou Mandalorian, mas agora tem várias outras séries em desenvolvimento e prestes a serem lançadas. E essa notícia surpreendeu muito os fãs, principalmente porque o George R. R. Martin já tinha dito que essas séries não seriam feitas muito provavelmente. Por quê? Porque Dunk e Egg, ele ainda está escrevendo. Ele falou que ele ainda queria escrever mais umas 7, 8, 9 histórias deles, e ele não queria que a TV alcançasse de novo, que nem aconteceu com GOT. E a rebelião do Robert é porque o George R. R. Martin fala que quando terminarem os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, todo mundo já vai saber tudo o que tem pra saber a respeito da rebelião. E ele é um cara que não gosta de contar a mesma história 2 vezes. E isso é muito interessante porque tem uma outra notícia que eu vou falar mais pro final desse vídeo, que tem um pouco a ver com isso também. Mas só pra contextualizar, o que são essas 2 séries, Primeiro, Dunk e Egg, As Aventuras de Dunk e Egg são uma série de novelas. Novela é tipo um conto um pouco maior, que o George R. R. Martin faz, que se passam em Westeros, mas se passam antes das Crônicas de Gelo e Fogo, cerca de 100 anos antes. Eu fiz um vídeo no meu IGTV falando dessas séries novas, da Rebelião do Robert e Dunk e Egg, vou deixar linkado aqui, e também tem um vídeo que eu fiz junto com a Carol, explicando quem são Dunk e Egg, que são 2 personagens muito interessantes, tem uma relação muito legal com a história das rebeliões Blackfyre, que também foram um período bem legal da história de Westeros, assim, legal de história, Não legal pra quem estava vivendo no momento. E a Rebelião do Robert
Robert, se você acompanhou aí Game of Thrones, se você acompanha as Crônicas de Gelo e Fogo, você muito provavelmente sabe que período é esse, né? É aquela guerra que colocou o rei Robert Baratheon no trono. Antes quem tava era o rei Aerys II Targaryen, né? E ele foi derrubado durante essa guerra chamada Rebelião do Robert. É basicamente o evento que gerou a maior parte das tramas que a gente vê desembocarem em Game of Thrones, né? Então é um evento muito importante e eu acho que sim, daria uma série muito legal, ainda mais se tivesse uma adaptação do Torneio de Harrenhal, que é um dos períodos que eu mais quero ver adaptados. E a gente vai ter, mas calma, eu tô fazendo muitos teasers desse momento, mas pro final do vídeo eu falo disso. Aí, ainda em janeiro, saiu notícia pelo Hollywood Reporter, eu só tô citando fontes que são confiáveis aqui, tá? Veículos que cobrem Hollywood, não são simples rumores, tá, pessoal? Mas enfim, saiu lá que a HBO Max estaria desenvolvendo uma animação baseada no mundo de Game of Thrones. Por enquanto, eles só estavam em estágio de falar com roteiristas, então nada tá confirmado ainda. É muito comum acontecer isso em Hollywood, tá, pessoal? Então eles vão sondando, vão vendo o que dá pra fazer, às vezes até chegam a produzir algumas coisas e nunca lançam. Então também não é porque tem a notícia de que vai acontecer que vai acontecer necessariamente. De qualquer maneira, seria muito legal uma animação voltada pra adultos, adaptando algumas das histórias de Westeros. Tem muita coisa legal pra ser contada, e eu acho que a animação é uma solução muito legal pra algumas coisas que o George R. R. Martin escreveu. Porque se vocês viram meus vídeos da autópsia de GOT, eu conto que o George R. R. Martin escreveu as crônicas muito pra se livrar da frustração que ele tinha por causa dos roteiros dele que não podiam ser filmados pra TV, porque tinha muita contenção de gastos e tal. Então ele escreveu uma história gigante que não poderia ser filmada, não poderia ser adaptada de forma nenhuma pra mídia audiovisual. Só que a animação, ela é uma mídia que permite o impossível. Então eu acho que a animação, às vezes, pode ser a única maneira de traduzir com perfeição a visão do George R. R. Martin, sabe? Mas ok, essas foram as notícias de janeiro. Por que eu tô fazendo esse vídeo agora? Porque em março divulgaram mais um monte de coisa com mais definição. Que por enquanto estavam falando, talvez tenha a Rebelião do Robert, beleza, mas tem outras séries em desenvolvimento. E agora, em março, finalmente falaram quais são essas possíveis séries novas. E são muito interessantes. Essa notícia saiu no Deadline. E a primeira dessas séries aí que eles divulgaram é uma série que tá sendo chamada de 9 Viagens, né? 9 Voyages, ou Sea Snake, que é Serpente Marinha. E essa série seria baseada nas viagens marítimas do Corlys Velaryon, que também é chamado de Serpente Marinha, por isso o título. E ela, das 3 séries que saíram nessa matéria do Deadline, é a que tá mais avançada no desenvolvimento por enquanto, porque ela já tem um showrunner contratado. O showrunner é o responsável criativo por aquela série, pela produção dela. É o que os D&D, o David Benioff e o D.B. Weiss, eram pra Game of Thrones. E a pessoa contratada pra essa nova série foi o Bruno Heller, que era showrunner de Roma, outra série da HBO, que inclusive meio que abriu o caminho pra Game of Thrones, e também de Gotham. Uma coisa muito interessante sobre 9 Voyages é que o personagem do Corlys Velaryon é um personagem que não apareceu em Game of Thrones, porque a história dele se passa antes, né, de GOT, bem antes, mas ele vai aparecer em House of the Dragon, porque ele tem muita conexão com a trama ali da Dança dos Dragões. Eu acho muito interessante isso, porque vai ser uma série derivada da série derivada, basicamente, né? Tudo bem, as duas são derivadas da mesma obra, mas vocês entenderam, né? O mesmo personagem vai aparecer em 2 séries desse mesmo grande universo compartilhado. Outra série que falaram nessa matéria, que por enquanto a gente não sabe muito a respeito, é Flea Bottom, que é uma série baseada na Baixada das Pulgas, aquele bairro mais pobre de Porto Real. Não sei que tipo de trama eles vão fazer por ali, mas eu fico imaginando que poderia muito ser uma série daquele formato antologia, que cada vez você vai contar a história de um personagem e, na verdade, o protagonista é o bairro, sabe? As histórias que acontecem naquele local. Eu acho que seria muito interessante. Isso é chute meu, tá? Eles não falaram nada a respeito disso. E eu acho até que essa coisa da antologia que eu falei pode ter a ver com uma história que o George R. R. Martin falou que ele tinha vontade de fazer. Numa entrevista lá em 2018 que ele deu pro New York Times, ele falou que ele tinha pensado em um possível projeto derivado de Game of Thrones chamado Spear Carriers, ou seja, carregadores de lanças. Nessa entrevista ele falou assim: eu queria criar a série Spear Carriers, que aconteceria durante os eventos de Game of Thrones, mas os personagens principais não seriam Dany, nem Tyrion ou Jaime, embora fossem mencionados. Em vez disso, o público seguiria um cara simples que foi levado pra patrulha
patrulha da cidade, uma prostituta que trabalha no bordel de Mindinho, um bobo da corte que veio à cidade para fazer apresentações. Tenho certeza que seria uma visão fascinante e ainda tenho a esperança de convencer a HBO disso. Se for isso mesmo, eu adoraria ver a série mostrando com mais detalhes como é a vida das pessoas comuns de Westeros, né? Porque normalmente a série foca muito mais na nobreza e no jogo dos tronos em si, nas guerras e tal, mas seria legal ter personagens com destaque que fossem do povo comum também. Isso é só especulação, tá? Por enquanto, a única notícia que tem é que talvez tenha uma série baseada na Baixada das Pulgas. Mas aí a terceira série que foi divulgada nessa matéria é uma que me deixa muito, muito, muito feliz, que é um projeto que tá com esse título provisório de 10 mil navios, e quando eu li isso eu já fiquei, ai, uma série da Nymeria. E agora eu acho bem importante falar, não é uma série da Loba Nymeria, tá? A Loba da Arya. Também não é uma série sobre a Lady Nin, que é aquela personagem de Dorne, mas é uma série que tem a ver com Dorne. É que essas duas personagens têm o nome delas como uma homenagem à Nymeria original, a Nymeria, que era a princesa Rhoynar, que levou o povo dela pra fugir da guerra em vários barcos pelo mundo pra tentar encontrar um novo lar, e acabou chegando em Dorne, que foi o lugar que ela decidiu ficar, e pra consumar agora essa aliança com a família Martell, que foi a família dornesa que a recebeu, ela queimou esses 10 mil navios. Então acho que é uma história muito, muito, muito legal de ser contada, é a possibilidade de mostrar a cultura Rhoynar, que é uma cultura muito diferente do que a gente vê no resto de Westeros, e também de ter uma personagem feminina forte como a Nymeria, uma das personagens femininas mais legais da história aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que é uma série que eu gostaria muito de ver, ainda mais pra compensar os erros que foram cometidos com Dorne, né? Que em Game of Thrones a trama de Dorne ficou bem mal feita, na minha opinião, então acho que seria uma ótima saída. Agora, falando do spin-off que já tá confirmado, House of the Dragon, teve mais confirmações no elenco. A primeira é o Steve Toussaint, que é de Príncipe da Pérsia, que vai fazer o Corlys Velaryon. Sim, o cara que eu falei que é o Serpente Marinha, que também talvez esteja nessa outra série. Ele é um personagem muito legal da Dança dos Dragões também. E falando nele, vamos falar da mulher dele, que é a Rhaenys Velaryon, que na verdade nasceu como Rhaenys Targaryen. E essa Rhaenys não é a filha do Príncipe Rhaegar, também não é a irmã do Aegon Conquistador. Os nomes são repetidos mesmo, é normal. Essa Rhaenys é a que é conhecida como a Rainha que Nunca Foi, porque ela era uma possível herdeira ao trono numa crise de sucessão que aconteceu, mas acabou que preferiram que o trono passasse para um homem, que é o Viserys I, que inclusive é o rei que aparece em House of the Dragon, né, que já tá confirmado o ator, inclusive. E a Rhaenys vai ser interpretada pela Eve Best. O Rhys Ifans tá confirmado como Lord Otto Hightower, também um personagem importantíssimo da Dança dos Dragões. Ele é mão do rei e pai da Alicent Hightower, que também vai ser uma das protagonistas dessa história. Por último, House of the Dragon confirmou também a Sonoya Mizuno, que vai viver a Missária, uma aliada do Daemon Targaryen. E assim, nessas matérias que eu citei e em matérias anteriores, já foi dito que o George R. R. Martin tá envolvido no desenvolvimento dessas séries derivadas. Então a gente não sabe, obviamente, até que ponto ele tá envolvido, mas ele tá ajudando nesse desenvolvimento. Mas também tem outros projetos dele com a HBO e em outros lugares que não tem conexão com as Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, em fevereiro foi confirmado que ele vai ser produtor executivo de uma série de Roadmarks, que é uma série baseada num livro do Roger Zelazny, que inclusive era muito amigo do George R. R. Martin, e fala sobre viagens na rodovia que podem também ser viagens no tempo. Então ele tá desenvolvendo esse projeto pra HBO. Agora, fora da HBO, tá rolando uma adaptação de uma obra do George R. R. Martin pro cinema, dirigida pelo Paul W.S. Anderson, que é o cara de Monster Hunter, Resident Evil e tudo mais. Ele vai adaptar In the Lost Lands, que é um dos contos do George R. R. Martin, e o filme vai ter a Mila Jovovich como tudo que o Paul W.S. Anderson faz, e também vai ter o Dave Bautista, de Guardiões da Galáxia. Essa é uma história que o George R. R. Martin gosta muito, e ele até já falou que ele gostaria de escrever mais contos nesse universo, então, e aí é um chute meu, talvez o filme até possa ter algumas coisas novas, baseadas nessas ideias que o George R. R. Martin tinha de expansão da história original. E tem também uma série de Wild Cards em desenvolvimento. Pra quem não sabe, o Wild Cards é uma série de antologias escritas não só pelo George R. R. Martin, mas também por vários outros autores. E essa série não é pra HBO, ela tá sendo desenvolvida pra um streaming chamado Peacock, que é o streaming da NBC. E aí, olha só, agora no final de março saiu a notícia de que o George R. R. Martin tinha fechado um contrato de 5 anos com a HBO para desenvolver um monte de coisa com eles. O que rolou? Na verdade, foi mais como uma renovação, porque ele já tinha contratos assinados com a HBO de antes. Eu vou falar mais sobre isso mais pro final do vídeo. Então, além de tudo que eu já citei, desses spin-offs em desenvolvimento, que tem o envolvimento do George R. R. Martin, a gente não sabe nunca em que medida, mas tem. Ele também vai fazer outras coisas com a HBO, como
Goldmarks, que eu já falei. Também tem um projeto que faz um tempo já que ele tá envolvido como produtor executivo, que é uma série adaptando Who Fears Death, da Nnedi Okorafor, que é uma autora que o George R. R. Martin é muito próxima também. E aí, quando saiu essa notícia de que ele fechou esse contrato, sempre me mandam e tudo mais, e eu sempre vejo quais são os comentários das pessoas. E um monte de gente, e agora que esse 6º livro não sai, agora que ele nunca termina as crônicas, agora que ele nunca mais vai lançar o livro. E assim, primeiro que, se ele nunca lançar o livro também, tá tudo bem. Tem o vídeo que eu falo, né, o George R. R. Martin não trabalha pra gente, eu vou deixar aqui na descrição. Se ele quiser fazer outros projetos, fica à vontade, a vida é dele, mas isso não quer dizer que ele não vai terminar os livros. O que significa ele ter fechado esse contrato de 5 anos? Então, pra começar, esse último contrato assinado, ele foi mais como uma renovação mesmo, porque o George R. R. Martin já teve vários contratos com a HBO, né? Vale lembrar que ele tinha assinado com eles já em 2007 pra licenciar as Crônicas de Gelo e Fogo pra adaptação, pra poderem virar Game of Thrones, né? Mas aí em 2013 ele já tinha assinado um contrato com a HBO, dizendo que ele era coprodutor executivo de GOT, né? E garantindo que ele poderia trabalhar em outras produções pro canal. Então, dá pra dizer que esse contrato novo, na verdade, é como se fosse uma extensão ou uma renovação daquele de 2013. De acordo com o Hollywood Reporter, esse contrato assinado agora dá pra HBO o direito exclusivo de encomendar novas séries baseadas nos livros do George R. R. Martin, e eles também podem encomendar adaptações de livros que o George R. R. Martin recomendar pro canal, que nem aconteceu com o livro da Nnedi Okorafor, né, que eu já falei. Isso quer dizer que muito provavelmente o George R. R. Martin entra como produtor executivo ou coprodutor executivo de todas as novas séries, spin-offs aí de Game of Thrones, né? Todas as séries que se passam nesse universo aí de Westeros, planetas que o pessoal chama, das Crônicas de Gelo e Fogo, enfim. E teoricamente ele também entraria nessa função em outras séries que não são baseadas nas crônicas que eu já citei aqui. Mikan, isso quer dizer que o George R. R. Martin desistiu de escrever e agora ele vai ser só produtor de televisão? Não quer dizer. Primeiro, porque tem uma diferença muito grande entre ser produtor executivo e ser showrunner de uma série. Showrunner da série é a pessoa que vai ter que tomar todas as decisões, é a pessoa que vai ter que acompanhar a gravação, que vai escolher os atores e atrizes, que vai supervisionar um monte de coisa. É o que os D&D faziam em Game of Thrones. Você é o responsável por aquela série. Mas como produtor executivo, você não tem que estar lá o tempo todo. Você pode dar os seus pitacos, os seus conselhos, você pode dar consultoria. Você não precisa estar lá o tempo todo, muito pelo contrário. Por exemplo, Game of Thrones mesmo, o George R. R. Martin é produtor executivo da série toda, mas ele só participou com roteiros, por exemplo, até a 4ª temporada. Depois disso, ele não escreveu mais roteiros e ele também não tinha um grande controle criativo, assim, sobre a série. E assim, o próprio George R. R. Martin já disse várias vezes nos últimos tempos que ele tá se dedicando muito a escrever os livros, ele tá mergulhado no 6º livro. Esses últimos tempos ele tava isolado numa cabana no meio do nada pra escrever. E ele falou no final do ano passado que ele tá vendo um avanço bom, sabe? Que ele tá conseguindo produzir como fazia tempo que ele não conseguia. Então eu acho que essa notícia do contrato não é pra desanimar, sabe? Também não acho que é pra dizer, isso quer dizer que ele acabou o livro. Pode ser que ele esteja perto do fim? Pode ser. Mas a gente só vai saber com toda certeza quando ele anunciar. E de novo, né, eu acho que não é legal ficar colocando datas e prazos, porque é a gente que coloca essas datas, e aí quando o George R. R. Martin não lança da data que a gente falou que era o prazo, a gente inventa que ele não cumpre prazos. Sendo que, como eu falei no episódio 9 da autópsia, eu acho, já faz muitos anos que ele não coloca prazos, mas as pessoas continuam cobrando ele por perder os prazos. Enfim, falei tudo isso pra chegar aqui no último e mais recente projeto anunciado pelo George R. R. Martin, que é o que me motivou a gravar esse vídeo, porque eu achei muito interessante a ideia, que é uma peça de Broadway sobre o torneio de Harrenhal. Saiu agora no final de março essa notícia de que vai ser lançada essa peça de teatro, tanto na Broadway como no West End, que é de Londres, né? E também na Austrália. E ela vai mostrar como foi a história do grande torneio de Harrenhal, que é um dos momentos mais importantes da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Assim como a rebelião do Robert, o torneio de Harrenhal aconteceu antes da história começar, né? Então se passa aí vários anos antes de Game of Thrones. E na verdade o torneio de Harrenhal foi a semente da rebelião do Robert, né? Muita coisa começou ali. E o interessante do torneio de Harrenhal é que a gente não sabe muito sobre ele. A gente sabe, na verdade, de várias coisas, mas os segredos, assim, são muitos. E pelo que foi divulgado
divulgada, essa peça deve revelar alguns desses segredos, olha só. A peça irá, pela primeira vez, levar o público aos bastidores de um evento marcante que antes estava envolto em mistério. Apresentando muitos dos personagens mais icônicos e conhecidos da série, a produção contará com uma história centrada em torno do amor, vingança, loucura e os perigos de lidar com profecias, revelando no processo segredos e mentiras que foram apenas sugeridos até agora. E o George R. R. Martin também emitiu uma declaração oficial e ele falou assim: as sementes da guerra costumam ser plantadas em tempos de paz. Poucos em Westeros sabiam da carnificina que viria quando os bem-nascidos e plebeus se reunissem em Harrenhal para assistir aos melhores cavaleiros do reino competirem em um grande torneio durante o ano da falsa primavera. É um torneio frequentemente referido durante Game of Thrones da HBO em Meus Romances das Crônicas de Gelo e Fogo. E agora finalmente poderemos contar a história toda nos palcos. Essa peça não vai ser 100% escrita pelo Martin, até porque eu não sei se ele tem experiência com teatro, mas a peça vai ter produção do Simon Painter e do Tim Lawson de The Illusionists, em parceria com a Kilburn Live, e quem vai escrever a adaptação é o Martin, junto com o dramaturgo Duncan Macmillan, que trabalhou numa adaptação de 1984, que inclusive tem um vídeo de 1984 aqui, vou linkar na descrição, e o diretor vai ser o Dominic Cook. E assim, eu fico meio assim com a notícia, porque ao mesmo tempo que eu acho que deve ser muito legal ver uma peça sobre isso, eu fico pensando que, poxa vida, muito provavelmente os brasileiros não vão ter acesso a isso, sabe? É só ver o caso de Hamilton, que mesmo sendo extremamente popular e tendo ido pra várias cidades e tudo mais, não vem pra cá, sabe? A gente começou a ter musicais vindo pra cá, mas mesmo assim eles demoram anos pra chegar e eles precisam ser os mais populares normalmente, né? Então eu não sei se uma peça que adapta uma história baseada nas Crônicas de Gelo e Fogo viria pra cá de certa maneira. E poucos de nós teríamos a oportunidade de viajar pra ver uma peça dessas, né? Então isso me deixa um pouco triste nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de saber que a gente vai ter mais informações sobre o que rolou no torneio de Harrenhal. Eu acho que, como o George R. R. Martin falou, quando as crônicas forem concluídas, quando ele lançar o 7º livro, muitas das respostas que a gente quer da rebelião do Robert vão ser dadas, mas ao mesmo tempo não é tudo que vai ser respondido. E eu gosto muito da história do torneio de Harrenhal, toda a questão do Cavaleiro da Árvore que ri, toda a coisa de como será que foi esse encontro do Rhaegar com a Lyanna, por que ele deu a coroa de flores pra ela. Tem vários personagens que a gente conhece nas Crônicas de Gelo e Fogo que estavam nesse torneio. Eu e a Carol, a gente brinca que é tipo Lollapalooza de Westeros, que todo mundo foi, sabe? O povo foi, várias casas nobres foram. Então a gente tem, sei lá, o Oberyn, a gente tem todas as crianças Stark, o Brandon, Lyanna, o Benjen, o Ned, tem o Howland Reed, tem o Jaime Lannister, tem o Rhaegar, tem a Elia, tem uma galera ultra importante pra história de Westeros que tava reunida ali nesses poucos dias e aconteceu muita coisa. Então eu queria muito saber os detalhes dessa história, saber finalmente o que o Rhaegar tá pensando. Se você quiser saber mais sobre o torneio de Harrenhal, tem o link aqui na descrição com explicações e falando mais sobre esse momento. E vários dos vídeos que eu citei aqui são junto com a Carol. A gente não conseguiu gravar junto esse boletim de notícias aqui, mas eu chamei ela pra falar sobre qual é a série que ela tá mais empolgada pra ver, dessas que foram anunciadas, que estão nos rumores. Então, Carol, conta aí pro pessoal o que mais te empolgou nessas notícias. Oi, Brasil! Aqui é a Carol Moreira, pra quem ainda lembra de mim aí, dos vídeos de Game of Thrones com a Miriam. Sim, eu vim aqui e a Miriam me convidou pra passar rapidinho pra falar pra vocês o que eu tô mais ansiosa. E eu achei bem legal que eles estão... Bom, é legal porque eles estão explorando tudo isso que a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é por causa de dinheiro, né? Porque é bomba. Mas enfim, eu fiquei bem animada, principalmente com a série da Nymeria e os 10 mil navios. A Miriam com certeza falou isso, mas eu vou repetir. Tem um vídeo nosso muito legal que conta um pouco da história dos Rhoynares, da treta, né? Da Nymeria fugindo, da treta com os Valyrianos, monte de dragão. Então assim, toda essa história dá uma série muito boa, sabe? Então eu acho que pode ficar bem legal. Porque assim, pra gente chegar na fúria na fuga e fúria também, pra gente chegar na fuga da Nymeria, a gente tem que explicar toda essa treta dos Rhoynares aí, com os Valyrianos e tudo mais. Então eu acho que dá uma série bem interessante, além de ser uma coisa que dá pra esticar aí por um tempo. E vocês estão ansiosos aí pela série da Nymeria? A mulher, a princesa que inspirou o nome da loba da Arya? Coloca aí nos comentários e até breve.
Tchau. Isso foi o que empolgou a Carol, mas o que você tá mais animado pra ver? Comenta aqui embaixo. Eu particularmente tô bastante animada pra essa do torneio de Harrenhal, como vocês viram, e pra da Nymeria também. Lembrando que de confirmado mesmo, por enquanto a gente só tem House of the Dragon e o torneio de Harrenhal na peça de teatro, tá? Mas eu espero que confirmem todos esses projetos, porque agora eu quero ver tudo. Não se esquece que tem o link promocional da Allura aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!